Bom, vamos lá. Irmãos, o temor a Deus. O temor a Deus, ele vence. O temor a Deus, ele destrói todas as pautas que são antifamília, anti-Deus, antipátria, antiliberdade. Olha, o trabalho da igreja não é vencer visões políticas de direita ou de esquerda. O trabalho da igreja não é atacar segmentos partidários da sociedade. Nunca foi e nunca será. O trabalho da igreja é ensinar os homens e as mulheres a temer a Deus. Porque uma vez que o homem e a mulher eles são munidos desse temor a Deus, a partir de então, toda a sociedade começa a ser restaurada. E a verdadeira agenda política que deve reger uma nação, ela está sobre o livro de Êxodo, que vai nos contar sobre essa estranha e maligna solução sociológica inventada por Faraó, né, para um controle populacional. Um dia Faraó abre a janela do seu palácio, olha lá para baixo, nossa, o povo de Deus havia se multiplicado grandissimamente sobre a terra do Egito. Qual é a grande ideia que ele tem? Vamos exercer um controle populacional. Nasce homem, morre, nasce mulher, fica. Aí ele chama as parteiras que trabalham, né? Uma espécie de pré-sistema de saúde, né? Já existia no Egito. Um pré-sistema de saúde. Duas parteiras, o nome de uma se chama Sifrá e o nome da outra se chama Puá. Sifrá e Puá. É isso mesmo? Pois é, isso mesmo. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Observe que já no Egito havia um protótipo, um embrião, né, um rabisco já de um modelo de sistema de saúde público. O faraó então chama as parteiras hebreias, que eram aquelas mulheres, né, que faziam uma espécie de médico de família, que ia de casa em casa, né? E ajudava as mulheres na hora do parto. Falou, olha, eu tenho uma missão para vocês, né? E essa missão é, quando vocês estiverem ajudando as mulheres hebreias e elas derem à luz a filhos homens, você degola, mata e se nascer menina, tá de boa, tá tranquila, segue o baile, deixa abaixo e vamos tocar. Na sequência do texto, que as mulheres, essas parteiras, elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Querido, deixa eu falar isso para ver se você compreende de novo. Pastor, como a igreja conserta uma sociedade? Qual é o trabalho da igreja que conserta uma sociedade? É ela se envolvendo com partidos políticos? É ela fundando partidos políticos? É ela criando pautas políticas? Não, querido. A igreja, ela conserta a sociedade quando ela intensifica o seu trabalho evangelístico de ensinar homens e mulheres a temerem a Deus em todos os segmentos da sociedade. Aqui nós vamos ver profissionais de um embrionário sistema de saúde que temiam a Deus. Pessoas que temem a Deus, elas têm que estar espalhadas em todos os setores da sociedade. A igreja, ela não forma, ela não funda partidos políticos, mas ela ensina os homens em todos os lugares a temerem a Deus. Olha, eu vou falar isso para você. Dignidade
É o temor a Deus que vai cancelar toda a maldade de uma agenda que o diabo coloca no coração dos homens. Há muitas agendas aí que são malignas, eu não vou dar o nome delas aqui, porque a igreja hoje vive um momento de perseguição ideológica. Você fala uma coisa aqui, surge 100 advogados e por aí vai. Só Jesus na causa. Queridos, eu não preciso dizer para você quais são as agendas do diabo. Você liga a televisão um pouquinho e você vê. Como essa agenda é cancelada? Ela é cancelada quando a igreja ensina os homens e as mulheres a temerem a Deus. O que vai cancelar, o que vai destruir, o que vai anular o plano do inferno é a igreja se debruçar sobre o seu trabalho nobre de ensinar os homens e as mulheres a temerem a Deus. Precisamos ensinar as pessoas a temerem a Deus. Aonde quer que elas estejam na sociedade, quer elas estejam aqui como Cifrá e Puá, quer elas estejam no sistema de saúde, quer elas estejam no sistema de segurança, quer elas estejam no sistema educacional. Aliás, o Brasil tem um grande desafio de tirar o trono de Satanás do sistema educacional brasileiro. Isso eu vou falar de novo, pausadamente. O Brasil tem um grande desafio de orar, trabalhar e evangelizar arduamente para que o trono de Satanás, que foi estabelecido sobre o sistema educacional público brasileiro, seja destruído. Queridos, se tem um lugar que nos últimos 30 anos se tornou um ninho de Satanás no Brasil, esse lugar se chama Sistema Educacional Nacional. Ele está lá, tá? O diabo montou um trono. E vou tentar até ser mais específico. O diabo montou um trono dentro do MEC. E o diabo mandou os seus generais do inferno para se instalar em muitos estados brasileiros, sobre as secretarias estaduais de educação e, quiçá, até em secretarias municipais de educação também. Quando você olha para o MEC, a ideia que você tem é que o diabo está lá dentro do MEC, dando tchauzinho para você, dizendo, aqui está tudo dominado, aqui está tudo dominado. Só Jesus na causa. O sangue de Jesus tem poder. Bom, Cifrá e Puá temeram a Deus. Elas não alegaram que eram católicas, elas não alegaram que eram evangélicas, elas não alegaram que eram espíritas. A palavra de Deus diz que elas temeram a Deus. E elas tiraram o corpo fora daquele plano maligno de Faraó. Querido, quando a igreja, né, e agora quando eu falo igreja, eu falo nessa expressão cristã, essa massa cristã nacional, de evangélicos e católicos, católicos e evangélicos. Quando a igreja ensinar os homens e as mulheres a temerem a Deus, nunca mais a gente vai ficar preocupado com a agenda partidária, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela de centro. Quer seja você republicano, quer seja você monarquista, quer seja você anarquista, quer seja você anarcocapitalista, quando a igreja ensinar os homens e as mulheres a temerem a Deus, nunca mais agendas políticas nos preocuparão. É difícil entender isso? O problema é que em vez de ensinar as nações a temerem a Deus, nós estamos preocupados em vender a nossa ideologia espiritual.
Pastor, fala para mim, qual é uma política de temor a Deus? Então vamos lá, começando de Gênesis até Apocalipse. Quais são as raízes maiores de uma vida e de um temor a Deus? Primeiramente, irmãos, preservação pela vida desde a sua concepção. É o caso de Sifra e Puá. Olha, Faraó, você vai me desculpar, mas você não vai nos colocar dentro dessa sua agenda abortista. Porque Deus é pela vida. E a vida passa a existir desde o momento da sua concepção. Então você vai lá procurar a sua turma, porque nós somos pró-vida. Uma outra raiz grossa dessa vida de temor a Deus, irmãos, é a sacralidade do corpo. Tá? Meu corpo não é templo de drogas. Meu corpo não é templo de químicas estranhas. Meu corpo não é um tubo de ensaio de laboratório para que pessoas fiquem fazendo experiências com drogas em mim. Tá? Porque nessa última pandemia, a grande massa da população mundial, inclusive a brasileira, querido, nós fomos os ratinhos de laboratório, não tinha tempo de testar as vacinas, taca direto no povo, qualquer coisa é melhor do que nada. Ainda tem gente morrendo aí até hoje, até agora. Tá aí, ó, dá uma olhadinha no Google aí que você vai ver pessoas intoxicadas com uma alta quantidade de metal nos seus corpos. Pessoas que estão morrendo, gente nova, 22, 23, 25, 26, 32, 35 anos, morrendo de mal súbito, sem que ninguém saiba o que tenha levado a pessoa a óbito. Bom, vamos lá. Uma das raízes grossas de uma vida de temor a Deus, irmãos, a sacralidade do bem privado. Você trabalhou a vida inteira para comprar teu carro, para comprar tua casa, para comprar tua terra. O que você tem é teu. Ninguém pode tirar isso de você a bel prazer. Ninguém pode tirar o que é seu, alegando que você tem demais. Quem lutou para ter foi você. É você que tem que dizer o que te cabe e o que não te cabe. Então eu tenho 2 celulares, você é obrigado a dar um. Foi eu que comprei, eu sei o quanto eu suei, o quanto eu fiquei sem dormir, o quanto eu abri mão do meu descanso. E aí eu tenho que dar um celular para uma pessoa que não fez absolutamente nada, porque alguém disse que isso é o certo a fazer. Irmão, a gente não tem que criar cartilhas, a história do mundo já comprovou isso. Se eu obrigar você a fazer uma coisa que o seu coração não quer, no final isso vai dar ruim. Irmão, olha, você encontra, até porque já se tornou uma obra pública, né? Você encontra aí de maneira bem baratinha, Maquiavel. Aliás, eu ganhei, né? Eu ganhei há uns 2 anos atrás, eu ganhei do meu amigo, né? Pastor, evangelista e doutor Marcos Paiá. Ele me deu O Príncipe de Maquiavel. Nossa, que livro maravilhoso, que livro libertador. Leia, querido, você encontra aí em sebo, nessas livrarias aí de feira, baratinho, R$10, R$5, sabe? Para ampliar a tua visão política, compra O Príncipe Maquiavel, vai te fazer muito bem. Ô, minha cunhada, beijo no teu coração, beijo no teu coração. Tá, pessoal de Realengo aí representado aí, Jardim Novo, né, o lugar onde eu cresci, o lugar onde eu me formei. Né, boa parte das felicidades que habitam no meu coração, né, elas foram plantadas no Jardim Novo, em Realengo. Sabe, irmãos, a gente deveria parar de se preocupar mais, sabe, se preocupar menos, na verdade, com agendas ideológicas. Nós, como crentes, e deveríamos estar concentrando os nossos esforços em ensinar homens e mulheres a temerem a Deus. Homens e mulheres a temerem a Deus.
trabalho da igreja não é criar uma agenda ideológica. O trabalho da igreja é criar uma agenda de temor. E o temor é um negócio poderoso porque ele se alastra em todos os setores da sociedade. Seja ele privado ou público. Né? E aí sim, sabe, querido, se você vai na igreja e você ouve o seu pastor, o seu líder espiritual, o pastor, o padre, o líder religioso da fé, da espiritualidade que você professa, falando sobre os princípios da vida, os princípios de Deus, sabe? Falando da honestidade, da verdade, falando do compromisso público que um líder político deve ter. E isso te aborrece, e isso te desagrada. Querido, você está na congregação errada. A Bíblia fala de um lugar onde você deve habitar. Se chama sinagoga de Satanás. É lá na sinagoga de Satanás que as pessoas valorizam o aborto. É lá na sinagoga de Satanás que as pessoas valorizam os pequenos furtos. É lá na sinagoga de Satanás que as pessoas valorizam as gratificações pelas gratificações, os abonos pelos abonos. Toda pessoa deve ser premiada pelo seu trabalho. Toda pessoa deve ser premiada pelo seu esforço. Quem prega que as pessoas tenham salários e gratificações e benefícios apenas porque é amigo, essa pessoa está na sinagoga de Satanás. Lá é o teu lugar. Se você acha que deve ganhar alguma coisa de políticos porque ajudou ele na campanha dele, você tem uma carteirinha de membro cativo da sinagoga de Satanás. Porque, irmãos, a vida de uma nação é muito mais do que questões ideológicas partidárias. O nome disso se chama plano de Estado. Lamentavelmente, no Brasil, se fala muito pouco sobre isso. A Europa tem, os Estados Unidos têm, as nações desenvolvidas têm planos de Estado que estão acima, muito acima, dos planos de governo. Plano de governo é esse aí que a gente já conhece. Cartilha do PDT, do PSDB, do PSL, do União Brasil, do MDB, do PTB, do PT. O PT não tem uma cartilha, né? Tem a ideologia dos mano, porque aquilo ali que o PT pratica não é questão partidária, já é questão de caso de polícia mesmo. Mas os partidos, eles trafegam na pista, na rodovia das questões governamentais. Acima das questões governamentais, tem as questões de Estado. Tá? E é com o Estado que a igreja está comprometida, não com as questões partidárias. Porque o Estado está acima. E acima do Estado está a família. E acima da família está Deus. Querido, tem dificuldade de entender isso, querido? Não tem dificuldade de entender isso. Olha, que o Senhor nos abençoe. E assim como Deus preservou a história do povo israelita, por meio da coragem, do comprometimento de cifrar e puar, que o Senhor também preserve a história do povo brasileiro. Porque Deus tem promessa de fazer dessa nação uma nação de missionários, uma nação de líderes que vão evangelizar o mundo ante a sua vinda, ante o seu retorno, que mais do que nunca está muito próximo de nós. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, não importa se você é do PDT, se você é do PSL, se você é do PP. Irmão, não importa de que partido você seja. Tá? O que verdadeiramente Deus quer é que o nosso coração seja a casa de um temor e de uma reverência verdadeira. Shabbat Shalom. Que a graça de Deus seja sobre nós, seja sobre essa grande nação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Irmã Rosângela, eu abri esse vídeo aqui
mandando meu beijo, né, para o irmão Moreira, no alto dos seus 86 anos, forte como um touro, ágil como um cavalo de corrida de hóquei. Tá? Que a graça de Deus seja sobre a sua casa, a sua vida, né? Vocês que são pessoas especialíssimas para mim, que moram no meu coração, tá? Sou agradecido a Deus, né, por ter o irmão Moreira com a gente mais um ano, 86 anos. Eu chego lá, irmão, chego lá, tô chegando lá. Olha, pessoas bonitas que eu amo, que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Aqui em Tamoios, vem estar com a gente aqui em Tamoios, às 7 horas da noite, na Avenida Independência 4220, Sei Tamoios. Nós temos uma placa bonita, quase de frente para a Rua Tubarão, que é uma famosa rua aqui do distrito de Tamoios, quase de frente para a Rua Tubarão, né? Avenida Independência 4220, tá? E nesse domingo, a pastora Elane tem uma palavra profética para o teu coração. E a gente vai aproveitar e vai ungir a tua vida, vamos ungir você com óleo. Vem estar com a gente domingo à noite, recebendo a palavra profética. Elane que tem um chamado profético, Elane que tem um peso profético, ela vai estar ministrando uma palavra profética. E vai ser uma bênção na tua vida. Vem estar com a gente, né? O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer engrandecer o nome dele sobre a sua vida, te dando paz, te dando prosperidade, te dando saúde, te dando vida e vida com abundância. O seu nosso convidado especial, Sei Tamoios, 7 horas da noite, domingo, Avenida Independência 4220. Ó, beijo no teu coração, pessoas que amam.